lugar para os excluídos, né? Uso das constelações sistêmicas na execução penal. Hoje, o que eu venho fazer é conversar um pouquinho com vocês sobre o que a Márcia e o Fabiano Oldoni estão fazendo em algum dos projetos que eles desenvolvem, né? Que é justamente falar um pouquinho de como nós utilizamos. E aí eu acho que é muito importante a gente fazer uma ressalva. Eu venho falar um pouco de como nós estamos fazendo e qual é a nossa percepção sobre essa questão. Em momento nenhum eu venho aqui dizer que essa seja a melhor forma, porque cada sistema vai encontrar a sua melhor forma. E eu tinha colocado lá para o último slide, mas eu vou pedir uma coisa bem chata para quem está lá, que é ir lá para o último slide. E aí vocês já vão entender. Eu separei essa imagem que vocês vão ver, que é esse dente de leão. Ah, é ótimo. Que é esse dente de leão, que faz o que qualquer dente de leão faz, e para quem tem rinite é muito fácil de saber o resultado de um dente de leão, né, em ação, que é espalhar por aí. Então, o nosso movimento é um movimento que ele dá filhotinhos, que são os livros. E eu não pude ouvir todas as falas, por questões pessoais, eu estou com os meus filhos aqui junto, então estou tendo que dar atenção para eles também, e eu percebi que em várias delas foi mencionada a necessidade de conceituação, foi mencionada a necessidade de base teórica. Então, toda vez que vocês olharem para um livro, pelo menos os livros que eu e Fabiano produzimos, lembrem desse dente de leão, porque o livro é um ato de amor do pesquisador, porque ele vai lá, vivencia e assopra para cada um de vocês que está aqui e que, às vezes, não pode estar aqui, um pouquinho daquilo que ele vivenciou. Então, eu acho muito importante poder explanar o que eu sinto, o que nós sentimos toda vez que nós geramos um livro, que ele é um movimento de amor. Então, recebam cada um dos nossos livros, cada um dos nossos artigos, cada um desses movimentos como essas brisas que levam esses dentinhos de leão. Hoje tem uma questão muito especial também aqui, que eu faço questão de mencionar. Uma das nossas obras foi uma obra que foi feita em coparceria, né? Então, dos parceiros, eu tenho o prazer de hoje ter aqui a Caroline Ruschel. Levanta a mãozinha, Carol, que está presente. Fabiana Quezada. Está aqui? Tá lá. Fabiana Quezada, que está lá atrás. Eu vejo você e te honro. Nós temos Paulo Ferrarese, aqui presente. E dos autores, eu acredito que eu não esqueci ninguém. Se alguém está aqui presente, não falou para mim, porque senão estaria mencionado. Então, todos fazem parte. E eu quero iniciar minha fala com esse movimento de compreensão, para que vocês compreendam como é o nosso movimento. Porque cada um tem um movimento, cada um tem um sistema. Então, vamos lá tratar um pouquinho daquilo que a gente faz. Eu acho que quem está ali passa mais rápido. Quer dizer assim, passa tudo. Essa é a Márcia, tá? Então, eu vou passar ao contrário. Vocês já viram a palestra inteira, tudo que tinha, os slides, e agora vamos lá. Bom, então, assim, qual foi a experiência que a gente teve de estar trabalhando com a constelação na execução penal? Primeira coisa, e sendo bem objetiva, nós recebemos um convite. Esse convite foi feito pela doutora Vânia Peterman, que passou, então, para a doutora Caroline a incumbência de nos convidar para que a gente fizesse esse movimento. Então, nós aceitamos. Nós contamos com o apoio do Conselho da Cidade na Execução Penal, que também é um dos nossos suportes, e foi feita uma primeira reunião. Nessa primeira reunião, foi uma reunião para que a gente conhecesse um pouquinho como é que funcionava o sistema no qual nós iríamos trabalhar. Porque a ideia de pensamento sistêmico, obviamente, pressupõe teoria dos sistemas. Então, toda vez, segundo a própria abordagem teórica, que eu vou fazer uma perturbação no sistema, que é ir lá me intrometer, inventar alguma coisa, aplicar, trazer harmonia,
ou pretender trazer harmonia, é necessário que eu tenha um mínimo de compreensão desse sistema, ou pelo menos compreenda a existência desse sistema. Certo? Então, nós fomos lá fazer esse primeiro movimento. Eu senti, quando preparei essa palestra, de elencar alguns dos sistemas, não querendo dizer que isso seja taxativo, é enunciativo, certo? Que nós nos deparamos. Primeiro, o sistema, no que tange ao sistema familiar, sistema individual de cada preso, ou seja, cada preso tem um sistema familiar. E foi pensando em incidir de forma focada no sistema familiar do preso, sem trazer dano ou sem trazer uma turbulência nos demais sistemas envolvidos, que a gente começou a preparar a nossa metodologia. Depois, nós encontramos um outro sistema também, o sistema do indivíduo que trabalha no sistema prisional. Sempre lembrando que, para a abordagem sistêmica, todos eles estão batendo o maior papo o tempo inteiro, não estão dissociados, estão interagindo, né, o tempo inteiro. Cada vez mais que eu desenho muito mal. E é uma coisa que me incomoda, porque se eu pudesse desenhar metade do que eu penso, assim, as imagens que vão me vêm na mente, na medida que a gente vai trabalhando, ficaria mais fácil, mas eu não consigo. Então, assim, é mais ou menos uma mescla de teias, mas com várias questões que são sobrepostas. Então, realmente é um vai e vem informacional que a gente precisa levar em consideração para que eles não comecem também a entrar num processo de colisão, causando, então, desequilíbrio ao invés de equilíbrio. Porque, vamos combinar, a última coisa que alguém que pensa em segurança pública vai desejar é que vá alguém para dentro de uma unidade prisional, faça um movimento, e essas pessoas tenham uma briga muito grande, que tenham um surto de agressividade, porque emoções de pessoas que já estão encarceradas, que têm toda uma série de outras questões envolvidas, podem, eventualmente, ter desencadeados. Claro que é muito bom, por um outro lado, trabalhar dentro do presídio, porque aí a gente tem todo o suporte do psicólogo, do psiquiatra, em interação, que também é algo bom. Não estou falando de uma prisão na Finlândia, nem na Suécia, eu estou falando do que a gente tem aqui, né, na nossa experiência. Isso é viável, isso é possível. Bom, dentro dos sistemas sociais, a gente encontra o sistema prisional formal, que é aquele basicão, né? Então, vou ter lá o agente prisional, vou ter toda uma hierarquia, vai estar tudo certinho, entre aspas, e o sistema prisional informal. Certo? Nesse sistema prisional informal, lá dentro tem as próprias regras, que, obviamente, estão interconectadas lá com o E, que são as facções, mas que também estão altamente interconectadas com o sistema formal, e vai criando uma mega teia, em que eles se conectam e se sobrepõem. Depois, obviamente, nós temos aqui a comunidade local, e nós temos a comunidade de proveniência dessas pessoas, que também vai sofrer com a perturbação. Quando pensar em perturbação, a gente está falando do ponto de vista científico mesmo, né? Perturbação dentro da teoria do sistema. Eu vou lá, a Carol está sentada, eu vou empurrar a Carol para trás. O sistema dela vai fazer o quê? Vem para frente? Olha, eu estava nessa posição. E aí vocês vão ver o fenômeno, mas está tudo certo. Isso tudo é ciência. Porque é muito importante, principalmente para quem está no locus de conforto, que é a academia, poder falar um pouquinho sobre ciência, né? Então, eu não sei, é 45 minutos, mas aí vocês vão me avisando para eu não me passar aqui, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês. Então, assim, é muito importante que eu perceba, ou pelo menos leve em consideração a existência de uma multiplicidade de sistemas. Mas nunca, jamais pensando que esses sistemas estão isolados, certo? Aí isso dá um embaralhamento na cabeça, eu acho que da maioria que está ouvindo isso, que não está brincadeira, mas é isso mesmo, não é diferente disso. Por quê? A partir do momento que eu vou lá pegar seu João, tratar da questão familiar dele, vamos dizer o seguinte, lembra a comunidade dele local que está lá? Ela vai ser impactada em algum grau. Outra coisa, a dona Maria não está lá, mas está trabalhando essa questão. E muitas vezes vai acontecer o tal do telefonema, ou vai acontecer alguma questão que vai reverberar nesse sistema. Então, o sistema do preso, o sistema familiar do preso. É só para vocês irem entendendo como é que isso nós percebemos. Lembrando, não é porque eu percebi dessa forma, porque eu só consigo enxergar sobre o prisma da minha
ótica. Eu não consigo enxergar sobre uma multiplicidade de prismas. Com certeza, quem entrar lá vai enxergar outra coisa. Graças a Deus. Né? Porque imagina se eu tiver que ter o peso nas costas de carregar, né? Como descrever sistemas numa sociedade. Né? Eu não quero esse peso. Outra coisa, não quero ser mãe de ninguém, nem pai de ninguém. Né? Mas não quero ser mãe da... Eu lembro muito, eu faço uma piada comigo mesmo, que eu gosto de fazer essas coisas, sou meio sarcástica. Né? Alguém lembra da Gretchen aqui? Eu acho que lembra, né? Ela tinha a alcunha de... Como é que era? A rainha dos presidiários, uma coisa assim. Né? E como eu ando andando muito por lá, eu não quero a alcunha da mãe das constelações sistêmicas na execução penal. Certo? Por quê? Porque eu não quero ser mãe de ninguém, eu já sou mãe da Chiara e do Vincenzo, está tudo certo. Então, o que eu quero que vocês percebam é que é uma forma de trabalhar, não necessariamente a melhor forma também. Estejam abertos para que tenham uma visão crítica sobre isso. E o que eu quero é que critiquem mesmo, e uma crítica construtiva, porque aí eu consigo enxergar uma outra coisa. Se o Paulo olhar para mim e falar, ô, despirocada, né? Não tem nada a ver, que história é essa que você está falando? Eu vou acolher o que o Paulo vai me falar, vou estudar, vou mudar, tentar buscar um outro olhar sobre isso. E é assim que funciona. E outra coisa, é muito bom poder mudar o que a gente pensa. Então, graças a Deus, em 2018 eu penso de um jeito, e eu faço questão de 2019, de preferência, não desdizer, mas ter pelo menos avançado em relação ao meu olhar. E aí, se eu tiver que mudar de posição, está tudo certo. Bom, eu sempre gosto de fazer algumas referências. Então, a experiência que eu me baseei inicialmente, eu e Fabiano Oldoni, foi a experiência do Dan Cohen, que fez a sua tese de PhD. Não é na área jurídica, certo? A tese não é na área jurídica, mas ele faz um estudo de 5 anos, que é um tempo considerável, e tem uma característica: os presos que ele trabalha são indivíduos que estão presos há um longo período. Muito tempo preso. Ninguém está falando de quem entrou ali há 6 meses, 1 ano, ou como eu pego ali muitas vezes, a pessoa entrou ontem, né? E muitas vezes está, inclusive, em choque. E que apresentavam, então, vários sintomas da prisionerização. Ou seja, estão totalmente, já são pessoas que estão despersonalizadas, já estão bem... como é que eu vou dizer? Estão bem submetidas ao sistema prisional mesmo. Então, são pessoas que vão perdendo a sua identidade. Para quem nunca se deu o trabalho de... Como? Isso, ele é um número. Né? Então, assim, ele entrou lá, ele não tem mais roupa. Ele tem que usar a mesma roupa que todo mundo usa. Ele teve que raspar o cabelo. Ele tem um número, né? Ele recebe lá um kit, ou seja, cadê a minha individualidade? E trabalhar com mulher é mais complicado ainda, porque tu imagina trabalhar com mulher nesse contexto. Eu fiz uma experiência e foi muito difícil, porque não fluía. Não fluía porque não ocorreu empatia. E aí a empatia é pressuposto para fazer qualquer tipo de trabalho. Bom, eu tentei fazer um paralelo, mas assim sem pretensão daquilo que nós estamos fazendo. Então, nossa experiência está com 1 ano. Nós trabalhamos com presos com alto índice de reincidência, ou seja, né, depois, mais para frente, a gente trabalha, até quem sabe, numa publicação, fazendo um paralelo, diferenciando. Nossos presos têm curto período de encarceramento, ou seja, nós temos um caso que nós estamos acompanhando que aí fez 1 ano. Mas também tem uma questão muito importante, ordens da ajuda. Então, assim, eu não posso ficar o tempo inteiro facilitando constelação, porque as nossas são individuais, tá? Quem entender melhor fazer em grupo, fique à vontade, faça em grupo. As nossas são individuais, e aí o que acontece é que eu não posso ficar todo mês indo lá e facilitando uma constelação para esse indivíduo, até porque eu não quero criar vínculo, eu quero que ele ande com as próprias pernas. E aí a gente encontra vários padrões, né? Provavelmente esse é um caso que a gente diz que ele pede todo dia para ir embora, ele sonha com a liberdade, mas é só tu entregar a liberdade para ele, que ele não faz nenhum movimento, ele não pega. É isso aqui. Então, tem as dinâmicas dele. Eu tenho que respeitar o movimento dele. E eu não levo ele para casa comigo. Eu menciono ele, mas ele não vem comigo. A vida dele é a vida dele. Né? Então, a gente tem que respeitar o destino dessa pessoa. O nosso movimento tem doentes mentais. É muito difícil que a gente não tenha algum caso em que a pessoa não tenha alguma doença mental diagnosticada e esteja sob tratamento. E aí,
Aqui eu já subdivido que, no nosso caso, nós fizemos dinâmicas, atendimentos individuais e atendimentos em grupo, mas não no modelo de atendimento de grupo que quem faz workshop está acostumado a ver. Eu vou mostrar algumas imagens para que vocês percebam. O Gandhi, a gente escolheu um locus de pesquisa, e aí o locus de pesquisa foi vício. Então, a gente queria, não estamos ainda atuando em relação ao vício, vendo os eventuais padrões, mas uma coisa é eu me basear numa literatura, basear no método que parte da ideia que vício seja a ausência ou ausência do pai. Outra coisa é eu entrar no campo pensando, isso aí eu já falei no curso, para quem me ouviu no domingo, com a certeza que quem está viciado é pai. Porque aí eu caí aonde? Eu transformei isso em algo totalmente cartesiano. Ou seja, se vício é pai, eu não preciso nem fazer mais nada. Eu chego e falo, então, teu vício é a ausência do pai, vai lá e toma o pai. Né? Desculpa a minha falta de delicadeza, porque é assim mesmo. Quem me conhece já sabe como é que é. Né? Então, é assim. Ao mesmo tempo que a minha experiência me mostra, né? E quando eu puxo para mim a minha experiência, é para trazer leveza para vocês, não é ego, eu quero que vocês percebam essa questão. Quando eu falo a experiência minha e do Fabiano, é para dizer o seguinte, eu faço assim. Então, eu não posso me responsabilizar pelo que vocês fazem, ou também não posso prender o que vocês queiram fazer. A minha experiência mostra que, quando eu me deparo com uma situação, eu entro neutra. E, por isso, a necessidade da ausência de julgamento, da presença. Por quê? E aí foi o Paulo Ferrarese que me falou isso numa troca de mensagem, como é que é um charuto, às vezes é só um charuto, é isso? Exatamente, porque um charuto, às vezes, é só um charuto. E eu não posso achar que toda vez que um charuto, estou fumando o pai. Então, muita calma nessa hora, certo? Então, a gente tem que entrar neutro. E a gente já teve alguns debates sobre que raio de neutralidade é essa. Né? Então, vamos lá. A violência doméstica também é um padrão que a gente encontra. E como eu também facilito constelações fora do ambiente prisional, é muito interessante. Porque, se no ambiente prisional eu encontro o agressor, o suposto agressor, vamos abrir um parênteses bem grande, quem supostamente foi rotulado como agressor pelas regras da sociedade, não falando de dinâmica oculta, do lado de fora eu encontro a suposta vítima, ou aquela que pela sociedade foi rotulada por vítima. Então, é muito interessante. Aí eu posso dizer para vocês que eu tenho padrões complementares e que me mostram que, muitas vezes, o agressor não é tão agressor, a vítima não é tão vítima, e, como o bom triângulo de Karpman explica, a gente oscila. Né? Então, é muito importante que eu aprofunde os meus saberes. Resolvi fazer uma coisa bonitinha para apresentar. Né? Mas não é bonitinho sem bonitinho. Eu pensei assim, tá, preciso de palavras. Eu queria algumas palavras-chave para estar trabalhando com vocês, para explicar um pouquinho o que a gente faz. Então, ali em cima, vocês viram conhecimento. Né? Então, assim, primeiro eu tenho que conhecer, eu tenho que olhar para o sistema. E aí, se quisesse até associar uma frase, eu vejo você. Porque imagina só, né, se eu for atuar e não olhar para o sistema informal. Eu não vi, ele está excluído. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para quem resolve se jogar no trabalho com os excluídos, se preparem para a exclusão começar a brotar. Né? Então, assim, tudo é ação e reação, ação e reação. Então, é sistêmico? É óbvio que eu tenho excluídos no meu sistema. Então, eu recebo essas forças de exclusão, inclusão, exclusão, exclusão. E eu tenho uma facilidade para perceber, então é tranquilo. Então, vejam, quando eu penso no conhecimento, eu vejo você. Então, eu tenho que conhecer esses sistemas. Eu tenho que conhecer aquilo que eu estou lidando. E aí, não sei se é pela minha vivência, mas cada um é cada um, eu faço esse movimento sem muito romantismo. Eu tento levar ele o mais próximo da ciência, mas dentro da abordagem sistêmica, ou do pensamento sistêmico que se apresenta como um novo paradigma da ciência. A obra da Revolução Ecojurídica, que a Eunice fez menção, e que fala sobre um novo paradigma para o direito, justamente ele fala do pensamento sistêmico como sendo um novo paradigma. Então, direito sistêmico, pensamento sistêmico é um novo paradigma para a ciência. Então, a ciência está onde? Ela não está excluída, ela está de mão dada.
Né? Então, a gente precisa da ciência, assim como a ciência precisa da gente. E tudo faz parte, ela não é excluída. Né? Então, o conhecimento é um pressuposto. Honrar, que eu coloquei aqui para trabalhar, é justamente eu tenho que conhecer, eu tenho que respeitar aquilo que está ali. Então, não posso começar a dizer assim, poxa, né, mas isso aqui não, isso sim. Olha, o ponto de vista de sim ou não depende de quem, do observador. Né? Então, eu não tenho que estar me posicionando. Então, eu honro e respeito aquilo do jeito que está lá, e a gente vai aprendendo também muitas lições. E o equilíbrio. Né? O equilíbrio, não só entre o dar e o receber, mas um equilíbrio sistêmico. Como não desequilibrar? Sabe qual é a maior preocupação? Não é equilibrar nada lá, quando eu entro, como não desequilibrar. Porque aquilo lá tem um equilíbrio. Tem as suas próprias regras. E, de vez em quando, eu vou dizer para vocês, em alguns momentos muito especiais, o sistema informal mostra algumas regras que têm uma dignidade, uma honra imensa. Agora, se eu entro com os 2 pés atrás, não é dar o passo atrás, é entrar com os 2 pés atrás, entupida de preconceito, eu não vou conseguir perceber. Então, eu não tenho que desequilibrar aquele sistema. E, à medida que esse sistema se mostra, porque é bem difícil você conseguir olhar as regras desse sistema, porque ela é informal. Não é esse modelo nosso aqui que está, beleza, artigo tal, passa, decora, ainda tem no vadinho, né, que é o vademecum. Não, é outra história. Então, para ele se mostrar, demora. E, então, assim como tem regras que, às vezes, são agressivas para a nossa forma de perceber o mundo, existem algumas regras também que são muito dignas para a nossa forma de perceber o mundo. E a gente só consegue perceber quando a gente está aberto. Então, por isso, eu não desequilibro aquele sistema, porque ele se mostra belo e, muitas vezes, me dá a mão e me auxilia. Muitas e muitas vezes. Tanto é, para vocês entenderem, que o que definiu a continuidade do nosso projeto ou a total tragédia foi o boca a boca. Porque o nosso pressuposto é voluntariedade. Então, na verdade, hoje em dia, tem uma galera que quer ser constelada. Porque um chega lá e fala, olha, aconteceu um negócio, né? Foi muito bom, e se você puder também, vai. Tudo certo. Ou seja, o sistema me acolheu, o informal. O sistema familiar me acolheu, o formal que mais me dá umas catracadas de vez em quando, para falar a verdade. O que não poderia ser diferente, eu estou, né, subvertendo a ordem. Graças a Deus. Sem julgamento. Mas é um sem julgamento do coração, tá? Não é aquele assim, eu não julgo porque isso me traz uma leveza social. Eu estou de frente para a Tâmara, e a Tâmara esquartejou os 4 filhos anteontem. Bom, como é que eu vou me colocar a serviço e ajudar a Tâmara se eu pensar nos meus 2 que estão lá fora? Não dá. Então, sem julgamento. O que não é fácil. E aí, depois, você passa para a etapa B, né? Que é a última, mas não a mais... Está por último, mas não a mais fácil, que é justamente levar essa postura para o teu dia a dia. Porque aí você vai sentindo que não faz o menor sentido ser compassivo dentro de uma unidade prisional e não ser compassivo no teu dia a dia. Eu acolho muito a fala que você fez, dizendo que você era competitiva, que tinha essa postura competitiva. Isso é muito bonito, ver essas pessoas que estão fazendo esse processo de transformação. Eu passei por um processo de exclusão, e cada vez mais eu tento entender o porquê o lugar para os excluídos, porque eu fazia faculdade pensando em 2 coisas. Primeiro, métodos alternativos de solução de conflito. 1996, só podia ser louca ou incapaz, né? Não dava para nada. Gente, que alguém vai querer entrar num curso de Direito para pensar em mediação? Que criatura fraca, incapaz de litigar. Ou seja, não dá para coisa. E outra coisa, direito internacional, né? Aí, realmente, né, bater o martelo e não tinha o que fazer. Bom, mas por que direito internacional, criatura? Bom, porque cada um tem o seu sistema. E está todo mundo interconectado. E quem tem aula comigo percebe que, em todo esse sistema, existe algo essencial no centro, que é o indivíduo, e, obviamente, né, o indivíduo compreendido com depois todos os seus eventuais desdobramentos.
e que o ius comunicationis, que é o direito de ir e vir, por assim dizer, a livre circulação europeia tão modernosa, é algo que está na essência de cada um, porque Gaia, certo? Gaia não veio pré-dividida com um paizinho X, Y e Z. E pensando em hierarquia, enquanto espécie, a gente foi assim um dos que chegaram por último. Então a gente tem que refletir sistemicamente, inclusive sobre a imposição de determinadas regras, e aí cai muito bem o direito ambiental, mas até muito mais um direito ecológico compreendido numa visão mais abrangente. Não ecologia pensando só na questão ambiental, que, na verdade, acaba sendo um lugar comum. Então, Terra, o nosso planeta, veio muito antes. Então, existem as leis naturais, que são as leis de Gaia. Bom, existem as leis dos homens. Bom, quanto mais em sinergia estiverem as leis dos homens com as leis de Gaia, com as leis naturais, melhor. Melhor para quem? Para a gente, né? Não é que a gente está fazendo algum favor para o planeta, vamos deixar bem claro. Como espécie que pretende continuar sobrevivendo, seria muito conveniente estar em sinergia. Isso aqui vira uma outra palestra, não vamos abrir, mas sem pensar nisso tudo, eu só partilho com vocês, porque é sobre tudo isso que eu penso, para poder olhar para todos esses sistemas e pensar em equilíbrio. Senão fica difícil. Porque aí o meu sistema familiar humano é um sistema, dentre outros sistemas que estão em interação. E aí eu expandi meu olhar, mas daí eu expandi para caramba. É como se, de repente, eu usasse primeiro uma lupa e agora eu tivesse com um microscópio daqueles de ultrapotência. E mesmo assim eu posso garantir para vocês que a gente não está vendo nada quase. Tem muito mais além. Isso não é uma visão transcendental, é só uma visão baseada em ciência, em teoria dos sistemas. Felizmente. Bom, metodologia de atendimento. Eu aqui estou pegando alguns pontos, né? Mas percebam, o atendimento, nós gradualmente fomos desenvolvendo uma metodologia, porque entre aquilo que eu penso ser o adequado e aquilo que acaba sendo o adequado para aquele sistema tem uma diferença muito grande. Então, eu percebi, até o Fabiano Oldoni puxou as orelhas anteontem, numa reunião, ontem, aliás, dizendo, tem que parar com a história de falar sentiu. Quando eu falo eu senti, é que eu percebi. Né? Então, assim, e aqui eu acho que a maioria que já atua nesse âmbito é normal, eu senti, mas não é que senti alguma coisa, tipo, né, um tremelique, não é nada disso. Eu senti, então, que quem sabe a melhor estratégia para começar o movimento no presídio fosse atendimento individual, até pelo grau de profundidade, acompanhamento e empatia que isso desenvolve. Certo? E aí eu posso passar muito tempo explanando sobre isso, mas eu tenho muito pouco tempo, 10 minutos, inclusive, como me falaram. Né? Então, percebi que essa seria a melhor metodologia para causar o menor estrago possível. Isso não é medo, isso é prudência, isso é respeito. O que eu faço? Eu fico do meu tamanho. Do meu tamanho, eu consigo ver de forma ampla. E aí eu não preciso fazer o uau, a revolução. É uma gota, uma gota. Atendimento individual, primeiramente, depois atendimento em grupo. Isso aqui é a foto da primeira reunião que nós fizemos. Aqui tem membro do Conselho da Cidade, tem agente, tem diretor da unidade. Isso aqui é uma foto que eu até achei nos meus arquivos, que, na verdade, foi a colocação dos bonecos, e ali ordens do amor. Aqui é um modelo para vocês verem de onde nós atuamos, de atendimento. Certo? Então, ali é o gazebo, que é um lugar que já era assim, cada vez fica mais bonito, onde é feito o atendimento. Como vocês podem perceber, o meu paciente, né? Eu acho que o melhor seria paciente, ele é atendido sem algemas, ele é atendido sozinho e ele nunca é fotografado. Eu pedi uma foto ou outra porque a gente precisa para registro e para difusão. Mas, assim, eu pesquisando, eu não consegui encontrar quase nada no meu arquivo para montar esse slide, e eu fiquei bem feliz, inclusive. Isso aqui eu botei essa foto porque é para vocês verem que tem leveza. Sabe quem que é esse? Esse é o Marley. Esse é o cachorro que me recepciona quando eu estou lá. E o Marley ele fica livre e participa da constelação junto. Às vezes ele dá umas dicas boas, certo? Marley é fera. Então, essa foto, eu acho que essa foto sintetiza
a leveza com que é feito o atendimento. E eu coloquei essa foto porque é um momento que foi captado. E eu quero que vocês mudem o paradigma, porque o que acontece? Toda vez que a gente pensa assim, vou fazer um atendimento no presídio. Meu Deus, né? Aquele lugar denso. Cara, é denso, mas ali tem vento, tem o Marley, tem de tudo. Aí vocês vão falar, não, mas tá bom, é só lá. Isso aqui mais... Cadê a Irian, de novo? Irian, com a sua contribuição amorosa, né, levando esse recurso maravilhoso para os presídios e tão outros lugares. Eu sempre te honro e te reverencio muito. Aqui mais uma fotinho. E aqui, o atendimento em grupo. Aqui já é uma modalidade diferente, em que aí a gente começou a desenvolver uma outra forma de estar trabalhando, sem que ocorram as representações. Todos eles são ou borderline, eu descobri que tinha um, né? Eu acabei descobrindo pelo meu eu pedi não me bota borderline e botaram. Tem esquizofrênico, tem bipolar, tem tudo que vocês possam imaginar. Todos eles têm, em decorrência do demasiado uso de substâncias entorpecentes, chegaram num ponto realmente drástico. Quando for 5, me avisa. Na sua existência. Então, realmente é uma situação muito grande. Qual é o nosso foco? Através de intervenções mais homeopáticas ainda, melhorar o relacionamento com a família. Por quê? Porque essas pessoas são os excluídos dos excluídos. Se aquele outro de lá ele tem para onde voltar, esse aqui, assim, a sociedade falou, eu não te quero. A família falou, mas eu não te quero de jeito nenhum. Certo? Não, mas você pode ir para a família fala, não, então fica. Certo? Então, essa é a realidade. Não dá para... Quer dizer, não é que não dá, cuidado. A Márcia não dá conta de fazer atendimento individual. Porque aqui eu tenho 20 homens que eu estou trabalhando há meses. E eu acompanho o resultado das intervenções. O número que eu tenho lá é muito reduzido, porque eu atendo, no máximo, 3 pessoas por dia, e eu faço um atendimento que leva 1h30. Porque a gente trabalha uma multiplicidade. Acho que foi a doutora Eunice também que mencionou que a Cristina Iagunho trabalha com essa noção do agir. Então, é muito importante, eu percebo como sendo muito importante, que, durante essa sessão, essas pessoas, por exemplo, compreendam que, quando ele olha para outra pessoa e ofende verbalmente, que isso é uma agressão. As pessoas que estão lá, as que eu tenho contato, elas compreendem como agressão ou violência, porretada, facada, tiro. Então, eu ofender, te chamar até a última geração de qualquer impropério, isso não é visto como uma agressão. Então, eu trabalho com comunicação não violenta sistêmica. Por quê? Porque a gente trabalha numa fala, assim como trabalho uma fala restaurativa sistêmica, que são todos movimentos que nós estamos desenvolvendo. Eu trabalho muito com teste, né? Eu não tenho medo de testar, mas com muita responsabilidade. Essa é uma dinâmica que eles partem de um vídeo, como fomento. Nós trabalhamos com a justiça restaurativa sistêmica, que, na verdade, é trabalhar a JR tradicional, e implementar, tentar agregar com as abordagens sistêmicas, mas não constelamos. Aqui é uma dinâmica muito linda que foi feita. Eu fiquei muito feliz com o resultado, em que nós integramos masculino e feminino através da arte-terapia. Isso aí é Carl Jung, né? Então, tem uma base muito sólida, eu me sinto muito segura em estar trabalhando, honrando e respeitando os psicólogos e toda a contribuição da psicologia. Bom, aqui eu ainda poderia... Quantos minutos? 1? 2? Beleza. Deve ser uns 2, está ótimo. Existe uma necessidade de falar um pouquinho sobre boa e má consciência na violência doméstica. E até foi um tema que eu abordei na palestra na OAB, que é a doutora Tâmara, né, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Balneário Camboriú, me fez esse convite. E, nessa palestra, nós abordamos a influência da boa e da má consciência, e sempre numa perspectiva do Bert Hellinger. Tem como representar isso de outra forma, dependendo da linha terapêutica que você trabalhar, na violência doméstica. Então, eu não vou ter tempo de abordar essa questão, mas eu gostaria de que a gente fizesse um movimento reflexivo sobre isso, para quem já é da constelação, perceber que muitos movimentos estão simplesmente sintonizados com essa questão. Certo? Aqui, eu sempre, a partir do momento que eu resolvi pegar a estrada, e é assim que funciona, quem é de Concórdia que está aqui?
Quem que estava lá em Concórdia que estava na palestra? Né? Semana passada eu estava em Concórdia. Eu fiz 6 horas para chegar em Concórdia. E faria sem problema nenhum de novo. Então, toda vez que eu decidi pegar a estrada, eu falei assim, é o meu e-mail, o meu WhatsApp, e, eventualmente, depois foi surgindo 2 sites de trabalho que vão sempre à tona. Podem me mandar mensagem a hora que quiserem, porque eu estou disponível para partilhar, não para partilhar o que eu sei, mas para aprender mais do que isso. Né? Então, assim, eu sempre me coloco como alguém disponível, como alguém acessível. Se eu demorar um pouquinho para atender, porque hoje em dia está meio difícil, né? Às vezes, de um dia para o outro, se não insistam, mas eu faço questão de atender cada um que entrar em contato, porque eu amo o que eu faço. Eu faço por amor, por um grande amor, e por isso eu sinto leveza. Mas é um amor numa dimensão maior, é um amor transcendental, é um amor que Osho fala muito bem. Eu acho que quem mais define o amor que eu sinto quando eu falo, quando eu faço. E a Tâmara está aqui, sabe os percalços para eu estar aqui hoje com vocês, sabe que é muito amor mesmo. Não tem outra palavra. Mas não é um amor infantil. É um amor adulto, mas é mais ainda do que aquele que vocês ficam acostumados. Osho define muito bem. Então é isso. Eu agradeço a paciência de vocês, eu agradeço a energia de vocês, e essa linda oportunidade de estar aqui. Gratidão. É emocionante, né? A gente vê alguém que gosta do que faz. Dá vontade de aprender cada vez mais e ler cada vez mais. Agora passo a palavra ao debatedor, Dr. Alexandre Nelper. Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento todos vocês na pessoa da doutora Márcia, é um prazer conhecê-la. Eu acho fantástico quando as pessoas se dispõem a fazer qualquer trabalho no sistema prisional, porque realmente, se o direito penal é o patinho feio do direito, a execução penal é o patinho feio do direito penal. Então, quem se dispõe a fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer iniciativa no sistema prisional, eu realmente devo agradecer muito. E até ontem o Dr. Brincas me ligou, que semana que vem tem um evento, haverá aqui um representante da Noruega para falar sobre o sistema prisional, que é tido como um dos melhores do mundo. E ele disse, bom, como nós temos um dos piores, né, eu queria que você fosse comigo lá, enfim. E eu pensei o que falar para ele, e na realidade, nós temos talvez um sistema prisional tão ruim, mas não pelos presos, e sim pela própria comunidade, pela própria sociedade brasileira, que enxerga o sistema prisional como aquilo mesmo que é feito para a pessoa sofrer, né? Então, esse preconceito que existe com os presos e quem eventualmente atua no sistema prisional é gritante. E eu queria agradecer a Silvia, que é ela que me convidou para preencher a mesa aqui como debatedor, e eu falei para ela, Silvia, mas eu não entendo absolutamente nada de constelação familiar, de direito sistêmico, a não ser o que minha mãe tem me falado. E aí você já vai me ajudar bastante, porque assim eu consigo conversar com ela sobre esse assunto, porque minha mãe ela é psicóloga e sexóloga. E ela começou na sexologia, enfim, há 40 anos atrás, e teve todo um preconceito em relação a essa profissão na época, e hoje agora eu comecei a entender, ela já está falando comigo há algum tempo sobre isso, o preconceito, que eu falei, bom, mas de preconceito a senhora está acostumada, porque quem foi sexóloga há 40 anos já atrás, hoje trabalhar com direito sistêmico não vai ter problema nenhum. Mas, enfim, é um prazer muito grande estar aqui, participar e poder aprender um pouquinho sobre direito sistêmico e sobre constelação familiar. E aí me senti em casa, não só porque estou na OAB, na casa do advogado, mas porque quando assisti a palestra anterior da doutora Sheila, psicóloga, e vi minha mãe ali, porque a minha mãe gosta de fazer dinâmica, a gente chega em casa, ela providencia vários trabalhos bacanas. Então, eu achei bem interessante
E foi uma palestra também muito agradável. Bom, como provocador, uma das provocações que ia fazer, a doutora Márcia até já comentou alguma coisa sobre o sistema formal e informal. E aí a doutora já falou que talvez tenha mais dificuldade no formal do que no informal. Eu ia fazer uma pergunta sobre os agentes penitenciários, se há alguma iniciativa, ou pelo menos ideia, de se fazer talvez um trabalho com os agentes, ou se já é feito, eu não sei se já é feito, além dos presos. E qual foi a maior dificuldade, qual vem sendo a maior dificuldade, ou a resistência que a doutora tem enfrentado para continuar com esse trabalho no sistema prisional que a gente conhece, né, e sabe que é tão difícil qualquer iniciativa de se fazer alguma coisa. Muito obrigado pelas perguntas. Bom, com relação, sendo bem objetiva, né? Com relação aos agentes, o que ocorre é o seguinte: eles têm bastante interesse em fazer as dinâmicas. Eles me pedem, na verdade. E existe até uma espécie de ciúme, vamos dizer assim, deles, porque os presos recebem as dinâmicas com frequência e eles não recebem. Então, a última vez que eu estava almoçando com eles, isso foi algo que foi ventilado de novo. E eu falei, olha, o nosso projeto contempla atendimentos para os indivíduos que estão presos. Então, para que a gente possa expandir esse projeto, seria necessário, então, né, um outro projeto, um outro movimento. Porque eles percebem no relato dos presos, porque, assim, até para vocês entenderem, a maioria dos que nós trabalhamos são todos regalia. Né? São aqueles presos que estão em uma situação um pouquinho melhor, porque não vão ficar lá dentro. Então, o que acontece? Eles têm muito contato com os agentes, então eles conversam. É a pessoa é o cara que lava o carro, é o cara que faz a comida, né? E entendam, quem vai trabalhar lá dentro, é bom acostumar a botar o pé no chão, porque assim eu faço o atendimento e a forma que eles mostram a maior gratidão, e eu acho lindo isso, é cozinhando para a gente. Então eles perguntam o que nós queremos na véspera, né? Então eu bati foto. Até esqueci de botar, não botei porque não achei pertinente, da mesa que eles fazem. Até mandei para a mãe, né? Mandei para minha mãe, porque sabe como é que é mãe, né? Sabe que a filha está dentro do presídio, então não fica tão feliz assim, né? Então eu falei, mãe, olha aqui que beleza. Ela falou, não, que maravilha, agora estou tranquila, né? Entendam, o amor é tão grande. Olha que coisa mais linda, retribuir o amor na mesa, né? Então é muito legal, porque a gente eu sento com os agentes. É um ato de amor. E quem faz a comida são eles. Então, toda vez que eu chego lá, os presos, e alguns deles eu já constelei, então os cumprimento, sempre elogio muito, porque eles cozinham bem pra caramba, é uma coisa de louco, né? E, pelo menos naquele dia, diz a lenda, né? Então, com os agentes, existe uma demanda muito grande, mas é necessário um movimento institucional. Então, se tiver alguém aqui também que tenha como começar a fazer esse movimento, seria importante. Porque, tanto no hospital de custódia, quanto na Casa do Albergado, que é onde nós atuamos com os projetos, existe o maior interesse. Inclusive, no hospital de custódia, nesse final de semana, a gente tem uma formação que chama Justiça Restaurativa Sistêmica. Então, nós tínhamos 3 psicólogas, não, eram 2 psicólogas e uma assistente social, se eu não me engano, do hospital de custódia, que, de estar vivenciando nossas dinâmicas, resolveram fazer a formação para ampliar o seu olhar. Ou seja, existe um grande interesse. Porque é o que eu digo, eu acho que aquilo que você faz com amor, com vontade, com propósito, as pessoas se abrem. Então, o meu maior problema, e aí indo para o outro lado, qual é o meu maior problema hoje em dia? Tempo. Tempo, tempo, tempo. Porque existe uma demanda imensa. Nós recebemos o convite para mais 2 unidades e eu não consigo mais espaço na minha agenda para mais 2 unidades. E, atualmente, a gente já está expandindo esse projeto para Minas Gerais. Então, nós assinamos um projeto em parceria em Uberlândia, em que nós supervisionamos. E esse projeto está sendo expandido. Então, na verdade, o maior empecilho no momento é tempo. Vontade existe, abertura existe, existe uma gratidão muito grande dos diretores por alguém ter olhado, porque realmente é o patinho feio, 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 mas não tem nada de tão feio assim, na verdade é um pré-conceito
Só isso. São pessoas iguais a qualquer um de nós. E eu acho que é esse olhar que choca e que faz toda a transformação. Então, quando eu sento na frente de um deles e digo, tudo bom? Qual é o teu nome? O que aconteceu que você veio para cá? Vamos conversar? É assim que eu começo. Eu não pergunto para ele se é 1, 7 isso, 2, não sei das quantas. Não me interessa. Eu não tenho o menor interesse em saber. Eu quero sentir, eu quero ouvir a história dele. E aí, gradualmente, isso vai acontecendo de uma forma respeitosa, seríssima, científica e amorosa. Porque no paradigma sistêmico, esse amor faz parte, cabe, sem problema nenhum.